uma rabeira da transmissão. A gente vai falar, Josi, sobre histórias de superação. Isso. Só pra gente focar aqui, né, na live, especialmente aqui no Instagram, para que as pessoas aproveitem nesse momento Sim. nosso. E nós vamos focar sobre histórias mesmo de superação, ou você quer também pegar algum outro viés? Não, vamos focar, de repente vai acontecendo outras coisas e a gente embarca junto, mas vamos Vamos deixar focar natural, né? na superação. E se quiserem mandar perguntas, eu pretendo responder tudo, A tá? gente está aqui ao vivo agora. Boa noite a todos no Facebook, no Insta da Isabela Camargo. Pronto. Jornalista, me recebeu na sua casa, obrigada pelo carinho. Eu que agradeço, mas você viu que é uma boa ideia, né? Chega na casa das pessoas. Achei ótimo. Ela queria que fosse na casa dela, gente. Só que como eu não dirijo mais, sabe? Eu falei assim, não, Jus, vem aqui na minha casa. Mas é bom para sair um pouco de casa. Opa. Eu fico muito ali, então já é uma ideia que eu quero desenvolver mais, de ir nas casas mesmo, pegar histórias. Ir na casa de alguém que me segue e falou, hoje eu vou na sua casa. Ai, que delícia. Ouvir sua história de superação. Pronto. Então, olha aí, você abriu meu canal de superações. Superação. E a superação, gente, nada mais é do que você não ficar parado. Eu sempre digo, Isa, que a vida é feita de escolhas o tempo todo, né? Sim, deixa aqui. Diante de uma dificuldade, você pode se entregar. Eu que já vivi várias também, estava contando agora um pouco. No momento que eu me senti um fracasso, eu fracassei, perdi minha casa, perdi meu consultório, disse, e agora? O que eu vou fazer aqui? Ou a gente se entrega, chora e fala, não tem mais o que fazer, que é uma escolha, né? Se tornar vítima, ou a gente assume a responsabilidade e fala, não, eu não quero, não mereço, né? E eu vou sair desse lugar. Sim. Eu entendo que o tempo inteiro a gente está vivendo situações e a escolha é nossa, como você falou, de nos colocarmos como vítima. Sim. Ou de procurarmos um outro caminho. E quando eu falo de sermos vítima, é entender que isso aconteceu para me prejudicar. Nem sempre. Né? E nem sempre responsabilizar o outro, mesmo que ele seja realmente o responsável pelo que aconteceu, vai funcionar. Eu ia dizer isso agora. A gente tende a buscar sempre um culpado, né? É o governo, é a sociedade, é o chefe, é o amigo. Nunca é nossa culpa pelo que está acontecendo na nossa vida, né? Mas às vezes pode até ser que, por exemplo, né, você está lá vendo uma situação que foi o seu vizinho que fez, você sabe que foi ele, mas ok. Eu entendo, e isso não é clichê, que tudo que nos acontece é para nos deixar mais fortes. Sabe? Eu estou vendo aqui, olha, nós estamos com mais de 300 pessoas com você e mais de 100 aqui comigo. E a nossa história... Quantas pessoas aqui não têm histórias de superação? Então, né? as nossas histórias são as histórias de vocês. Eu gosto muito quando a gente se reconhece. Eu me identifico nas histórias, as pessoas se identificam com a gente. E pra mim, que vivi recentemente uma história que eu poderia estar até agora chorando, tá? Até agora sofrendo, até agora vendo problemas, lamentando, ó céu, ó vida, não. As pessoas me perguntam, mas como é que você fez? Eu não tinha escolha. Eu não vi outro caminho a não ser superar. E aí superar eu volto porque a gente começou a falar aqui do seu livro. Superar é não ficar parado naquela situação que você ficou nela ou te colocaram nela, não importa. Se você entrou numa situação, se te colocaram numa situação, cara, eu sempre comento como aquela história do pé na bunda. Quando nos dão um pé na bunda, parece que o mundo vai acabar. Verdade. Você começa a achar, gente, será que eu tenho bafo? Será que eu fiz alguma coisa? Sabe? Será que eu não estou sendo uma pessoa bacana? E aí depois de um tempo você vai entender que aquela situação aconteceu para você se redescobrir, para você recomeçar, e aí depois de um tempo você fala, nossa, ainda bem que aquele sujeito me deu um pé na bunda. Você citou uma parte do livro que eu falo como superar o fim. A gente tem esse péssimo hábito do fim da relação, de achar que faltou algo em nós, né? E não então é nada eu não disso. fui suficiente, eu que causei. Não, quem disse, né? Então olha o outro. Né? A gente tende a olhar como algo faltante em nós. Então, se eu tivesse feito algo aqui, eu tivesse, olha pro outro. Né? E você sabe que tanto para relações profissionais ou pessoais, é o seguinte, para relações pessoais, a gente às vezes tem umas ideias assim, né? A gente idealiza uns casais, porque a gente só vê partículas daquela vida. Né? Mas na hora do dia a dia, se você conversar, você vai entender que aquele casal também passa por problemas, passa por dificuldades e tal. Profissional, a mesma coisa. Você vê partículas de uma pessoa
Sorrindo ali. Sorrindo, no caso, né, de quem trabalha em TV, todo mundo acha que você vai lá, faz a maquiagem, entra na frente das câmeras, de jeito nenhum. O que a gente faz na frente das câmeras é uma partícula muito pequena de tudo que você já fez, né? Você que está sempre lá com a Nani, né, você vê o que é os bastidores, o que é uma produção. E aí eu costumo também comparar igual o padeiro. Chega lá, o pãozinho tá pronto. Você acha que o pãozinho caiu do céu? Não. O padeiro chegou lá de madrugada e tudo mais. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque se a gente só se comparar com relacionamentos que a gente acha que são bons, ou empregos que a gente só vê a parte boa, a nossa frustração vai ser tremenda. E aí quando acontece um fim, perdão, você vai achar que aquilo é o fim do mundo? Não, aquilo é só um freio. Que como aconteceu comigo, que foi o burnout. Burnout é o esgotamento profissional, esgotamento físico, mental, emocional, e que acomete alguns grupos específicos, mas ninguém está sujeito a escapar, tá, do burnout. Todo mundo pode ter burnout, mas tem duas situações que eu gosto muito de falar. O burnout, ele acontece para quem ama o que faz, e justamente por amar o que faz, ama tanto que acaba esquecendo de si. Vive em função do trabalho. E o burnout, por mais que você goste muito do que você faça, você faça muito bem, vai chegar um momento em que vai acontecer uma decepção. Vai acontecer uma decepção com o seu chefe, com um colega, com uma situação financeira, enfim. Vai acontecer uma situação em que você vai falar assim, não, agora deu. Agora deu. E a gente sabe quando o copo está cheio, qual é a gota d'água que faz o copo transbordar. Então, no meu caso, a superação foi superar. Como é que você superou? Uma demissão, né? Porque todos que estão nos assistindo, nós estamos aqui com quase 500 pessoas. Mais de 500 pessoas. Então, assim, eu trabalhei 6 anos e meio numa empresa em que eu me dediquei muito e fiz o melhor que eu pude. E justamente por fazer o melhor que eu pude, eu sempre ia ganhando mais trabalho. Eu costumo chamar isso, gente, de armadilha da competência. Que assim, Josi, parabéns por esse trabalho, agora eu vou tirar mais um trabalho. De manipulação? Não sei se não é manipulação, a palavra... No sentido de elogiar para depois obter um ganho, quer dizer... Algumas empresas fazem isso. Algumas empresas, elas isso elogiam... É comum, né? Sim. O chefe coloca você ali, diz, você é o único que pode fazer, você... Então, a armadilha da competência. Mas aí tem que tomar um cuidado duplo, então. Além disso que você falou. A armadilha da competência é o seguinte, as empresas hoje, elas reconhecem um trabalho dando mais trabalho. E não um reconhecimento financeiro, e não um reconhecimento emocional. Porque aquela pessoa que é competente, quando ela acabar o trabalho dela, ela não vai embora. Ela vai ganhar mais trabalho. E aquele sujeito, aquela sujeita que fez meia boca ou está lá enrolando, ela não vai ganhar outro trabalho. Então, a armadilha da competência é muito delicada. Eu tenho falado isso nas empresas, por quê? Todos nós que entregamos a nossa vida, que estamos dedicando a nossa hora a uma empresa, nós fazemos isso porque nós queremos, porque nós precisamos e, no caso, porque nós gostamos do que fazemos. Então, quando alguém vem com essa onda assim do tipo, você é tão boa no que você faz, então olha, vou te dar mais um trabalho, ok. Isso pode ser exceção e não regra. Por quê? Você vai ter que tirar de algum lugar. Mas esse ok, desculpa de perguntar, mas é uma vontade, é um desejo ou é dificuldade de dizer não também? Depende, também tem os dois. Primeiro porque a gente está num país com 13 milhões de desempregados. E aí quando você recebe uma proposta ou um emprego, um trabalho extra, você vai falar, nossa, mas se eu disser não, pode acontecer. O que pode acontecer? Será que eu vou ser mandada embora? Será que eu vou ser demitida? Nossa, eu recebo muitos comentários, Josi, de pessoas que não sabem o que fazer. Porque fala, se eu disser não, eu sou mandada embora. Se eu disser sim, eu vou ter que abrir mão do meu sono, do meu tempo em família, do meu tempo com exercício. E aí, gente, essa fatura chega e você vai pagar sozinho. Faz sentido o que eu tô falando? Faz, com certeza. Então, o burnout, que é do que eu tenho falado e adquirido muitos dados, né? Além de histórias de mais de 2.000 pessoas que me procuraram, é o que eu tenho para falar hoje. Eu escolhi o jornalismo, eu escolhi. Mas o burnout, a missão de falar do burnout me escolheu e eu aceitei com muito respeito, muita responsabilidade, assim como eu falei de outros assuntos. Quando eu trabalhava na Band, eu falei muito sobre os vizinhos do crack, ou seja, como são as pessoas que convivem com quem consome o crack. Sim. Quando eu trabalhei na TV Globo, eu fiquei 6 anos e meio, a maior parte do tempo, falando da previsão do tempo. E por ser filha de agricultores, então eu levava a previsão do tempo muito a sério e tal. Ou seja, eu sou uma pessoa responsável com aquilo que eu assumo. E agora o burnout está sendo isso. Hoje eu falo para as pessoas como não ter burnout. Então, voltando à sua pergunta,
A armadilha da competência faz você assumir cada vez mais trabalho, primeiro por medo de você ser demitido, né? De você ser... Ainda mais para essa realidade que você disse agora. Ué, nós temos 13 milhões de desempregados. Dependendo do emprego que você tem um assédio moral tão grande, porque assim, olha, Josi, se você não quiser fazer, tem uma fila lá fora querendo entrar. Eu ia dizer isso agora. Muitos dos chefes acabam fazendo isso hoje, né? Então a gente coloca uma pressão de que, olha, se você... E de fato se você não assumir aquilo, eu vou te dar 2, 3, você vai fazer. Isso. Se você não fizer, o outro faz. E aí isso é assédio moral. Algumas pessoas falam assim, mas você trabalha na TV, a TV tem um ambiente muito concorrido. Gente, numa boa, eu tenho convívio com médicos, professores, e todos esses ambientes são extremamente concorridos. Então, não tem um ambiente que está... Acho que em todo lugar hoje, Não, esse ambiente não é... Não, sim, a gente tem concorrência em todos os lugares, mas eu também falo para vocês o seguinte, pessoas competentes vão trabalhar sempre, vão arrumar uma recolocação, mas o melhor lugar para você ficar é onde você seja valorizado. Valorizado, respeitado e que aquelas suas habilidades, Josi, sejam boas para as pessoas. Por exemplo, a gente está aqui, investindo o nosso tempo, conversando com quem está aqui, né, nos acompanhando. Aliás, estou vendo ali, ó, Vargem Grande do Sul, São Paulo, César, um beijo. Isa, tem gente do Japão, de Portugal, aqui é mundial. Você é chique, né? Você é chique, outros 500. A Josi é psicóloga, para quem está entrando agora. Ela é autora de 3 livros, o que vai ser lançado essa semana, esse Superação, e Psicologia da Relação, são as redes, né, da Josi aqui na internet, e eu gosto muito disso. Superação é você não ficar estagnado. Como eu disse, eu podia ter ficado parado até agora chorando a demissão, por quê? Eu tive o diagnóstico do burnout no dia 14 de agosto, aliás, quarta-feira está fazendo 1 ano, gente, olha só como passa rápido, olha só. 14 de agosto, diagnóstico do burnout. Saí de licença médica, voltei. 2 meses e 15 dias. No dia que eu voltei, eu fui dispensada. Fiquei triste? É claro que eu fiquei triste. Mas foi esse momento. É a mesma coisa que uma noiva está se preparando para o casamento, chega um noivo e fala, então, gatinha, nós não vamos casar. Tem como você não ficar triste com uma situação, não ficar arrasada, arrebentada? Eu fiquei muito triste, fiquei muito chocada, até porque... Provavelmente essa noiva, ela se dedicou ao máximo para esse noivo, certo? Que foi como eu fiz no meu trabalho. Eu me dediquei bastante, eu reconheço que eu fiz sim um trabalho bem feito, conheci muitas pessoas, tenho muita gratidão pelos 6 anos e meio que eu trabalhei na Globo. Mas ao voltar, eles optaram por me dispensar. Isso está dentro da lei? Não, está fora da lei. Tá? Mas eu só consegui pensar nisso esse ano. E ao pensar nisso, eu fui buscar os meus direitos, não é uma ação contra a empresa, é uma ação a meu favor, e aí eu recomendo todos que estão nos assistindo. Mas como foi dos primeiros dias ali? O que era o sentimento mais presente? Como é que você... Pós-demissão? O que passou naquele momento? Se você quiser resgatar e poder dizer... Sim, não tem problema, porque no começo você acha muito que, como a gente estava falando, o problema é com você. Então, no começo, eu achava que eu era incompetente, que eu tinha feito uma bobagem, que eu tinha feito uma besteira, que eu tinha falado alguma coisa errada no ar. Então, nas primeiras semanas, eu me senti punida. Tá? E lidando muito com essa... A cobrança ainda maior. Total. É a mesma coisa. Eu levei vários pés na bunda e eu sempre achava, gente, será que é porque eu engordei? Será que eu emagreci? Será que eu tenho bafo? Será que eu... Gente, quem não pensa isso, ó, né? Todo mundo, eu acho. Então, nesses primeiros dias pós-demissão, eu fiquei muito triste, muito arrasada, achei que estava sendo punida, achei que eu era incompetente e tal. Depois, não. Depois você vai validando com as pessoas que você confia quem é você, o que você precisa para recomeçar. Vai se reconhecendo, né? Se reconhecendo e se redescobrindo. Porque depois de tanto tempo, você falando sim, quando você na verdade precisava dizer não. Você acumulando cada vez mais trabalho, por isso que eu acumulando... dizer por amar o que você fazia ou por se perder exatamente aí. Você, como eu disse, burnout acontece com quem ama o que faz, e justamente por amar o que faz esquece de si, né, uma ausência de si mesmo. E aí quando chega a gota d'água, a minha gota d'água chegou, e aí eu tive o burnout, saí de licença médica, voltei, fui dispensada. Tá. As primeiras semanas eu fiquei arrasada.
Aí quando eu comecei a me resgatar, a me tratar, eu tentei, eu vou dizer isso, gente, tentei, caixa alta, negrito, itálico, trabalhar de novo. Porque aí o ministro Marcos Pontes me chamou para trabalhar no governo. Eu sou apartidária, nunca votei, não tenho partido nenhum, estava indo pela missão de trabalhar com ele, astronauta Marcos Pontes, para divulgar ciência. Ponto. Então eu tentei, fui para Brasília, meu marido me apoiou, vambora, uma experiência. Eu precisava daquela validação, né, porque eu tinha acabado de receber um selo de demitida, e eu aceitei. Quando eu cheguei no governo, não foi só uma mudança de governo, foi uma mudança de mindset também. E aí eu fiz, mais uma vez, o melhor que eu pude, mas trabalhar num ambiente público é muito diferente do ambiente privado. E eu estava em tratamento. Sim. Aliás, eu estou em tratamento. Sim. O burnout é como a diabetes, não tem cura. Você tem os gatilhos que você reconhece, aí você... Tipo, opa. Aí lá em Brasília eu tive 6 crises de burnout, porque eu estava trabalhando bastante, eu estava trabalhando por mais de uma pessoa e... Voltou aquele mesmo ritmo. Voltou tudo. E aí eu agradeci demais a oportunidade, fiquei os 100 primeiros dias, realizei coisas incríveis. Representei o ministro na Antártica, sabe? Fui para Israel, Barcelona, fizemos coisas incríveis que as pessoas ainda tinham muita dificuldade em entender, mas soube reconhecer meu limite. Eu falei, diferença daquele primeiro momento. Sim, porque no primeiro episódio de Burnout, quando eu estava na TV, foram 4 anos ignorando o meu corpo. 4 anos ignorando vários sintomas. 4 anos achando que estava tudo normal. Sabe 4 anos que você vai se medicando, Josi? Sim. Sabe que você vai se medicando e você vai achando que tá tudo normal. Ai, gastrite é normal, enxaqueca é normal. Sei que eu já passei um pouco por isso. Eu tinha paralisias do corpo. Mesmo e falar assim, Josi... Não, eu tava lembrando outro dia, eu cheguei um episódio de estar com o braço paralisado. E achando que era normal. Então foram 4 anos ignorando totalmente esses sintomas até o teu diagnóstico na TV Globo de burnout. E lá foram uma série de acúmulos de trabalho, e aí eu não preciso nem ficar lembrando muito, qualquer pessoa que assistia a programação já via que estava em vários jornais, fazendo várias coisas e tal. Bom, aí teve demissão, tentei, gente, tentei. Quem tem burnout tenta voltar, Josi. Quem tem burnout vai fazer o melhor que puder para voltar, mas não no modelo antigo. Então hoje, quando as pessoas me falam, você quer voltar? Tô doida pra voltar a trabalhar, tô doida pra voltar pra TV, até porque eu nunca quis sair, né? Sim. Porque eu levo muito a sério a responsabilidade que nós temos da comunicação. Você é uma comunicadora, sim. Você é uma psicóloga, mas agora com as redes sociais você é uma comunicadora, sim. Né? Então eu superei a demissão, me resgatando, aceitando um outro trabalho. Aí eu me superei nesse novo trabalho, reconhecendo que desse jeito não dá. Aí eu volto para São Paulo, retomo o meu livro que eu estava escrevendo lá atrás. Aí o que acontece? Um dos entrevistados, eu entrevistei 150 pessoas, lançou um livro com o nome que eu daria pro meu. E ele assinou, hein? Ele assinou. O nome do livro que seria o dela. E eu divulguei esse livro 2 anos, hashtag, dei entrevista e tal. E aí eu te pergunto, o que eu posso fazer numa situação dessa? Fico parado ou gero uma ação? Exato. Entende? Então, pra mim, superação tá muito atrelado, ou eu fico reclamando, chorando. É a frase do Sartre, né, Isa? O que importa não é o que a vida fez ou faz com você, o que você vai fazer com isso, né? Eu sempre gosto de trazer isso, porque é o que a gente estava falando um pouco no início. Vítima é uma mulher que sofre todos os dias uma violência, ela é vítima. Sim. Né? Mas ficar nesse lugar, eu sou vítima, bate lá no vizinho, olha o que ele fez comigo, só deixa a gente cada vez mais frágil, vulnerável, não sentindo que é possível, é capaz de sair daquele lugar, né? Então, o que importa não é só olhar o que o outro fez, o que estão fazendo, mas o que você vai fazer com isso? Né? Diante de uma situação como essa que você passou, né? O que eu faço? Não, tem um monte. E aí as pessoas, né, elas costumam, vou colocar assim, vai ficar melhor. As pessoas, elas costumam dizer que quem trabalha na TV, a vida é fácil. É assim como você olhar uma outra profissão e achar que é fácil. Não. Todos os trabalhos têm os seus detalhes, as suas características, né? As suas vantagens e desvantagens. A diferença é que com a maturidade você vai entendendo que ou você cai e levanta ou você vai ficar caída. Você falou do fácil, eu lembrei a fala do Karnal, que sorte, né? Que as pessoas falam, é sorte ou é fácil. É ótimo essa frase. É o nome que o vagabundo dá para um esforço que ele não fez, né? Sim. É muito fácil, a gente olha, mas né, é fácil.
Eu queria ter, eu escuto muito, eu queria ter o público que você tem, eu queria... São 10 anos. Todos os dias, eu alimento meu trabalho todos os dias. Né? Eu estudo todos os dias, eu trago conteúdo novo todo dia. Então, não é fácil, né? Não. É o que você está falando, olha ali, um rostinho bonitinho, né, pronto ali, mas e o que está por trás? Né? Aliás, isso que a gente está fazendo, olha, tem mais de 100 pessoas aqui comigo no Instagram e mais de 230 com você no Facebook. Então, a responsabilidade que nós temos com essas pessoas que estamos acompanhando é tremenda. Sim. Né? E eu, todos os dias eu acordo, hoje produzindo conteúdo, mas antes na TV, e você no seu consultório, com os programas de TV e também com o seu conteúdo na internet. Isso aqui não é para aparecer. Aliás, é segunda-feira, quase 9 da noite, a gente está cansada, né? Um dia que não foi fácil, que eu te contei. Não, um dia não foi fácil nem para mim nem para você. A semana vai ser, intensa, mas tem lançamento do livro da Josi na sexta-feira, não é? Superar. Vai ser na Livraria Cultura. Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Na sexta-feira ainda nada, vai estar assim, vai estar. Então, o que a gente está querendo dizer aqui, sexta-feira, que horas? Perguntei ao vivo. Depende, né? E agora? Tudo depende do que vai acontecer quarta-feira, só posso falar na quinta, né? Então... Não dá bom. Saiu bem. Diga. Não, mas você sabe o que vai acontecer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Ou cai, levanta, ou cai e fica caído. Sim. Né? Eu gosto muito de dizer cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. É igual uma criança que está aprendendo a andar. Né? Vai cair várias vezes e vai levantar várias vezes. E na vida vai acontecer isso o tempo inteiro. E a fala do que importa, né? Quantas vezes você vai cair, porque você vai cair mesmo. A vida bate pesado. Mas o vencedor é aquele que não desiste de lutar, né? Sim. Caiu, levanta. Outra coisa que a gente começou a falar que vale a pena, quando a gente fala de relacionamento, a gente olha muito para um relacionamento que a gente só vê um pedacinho. Sim. E emprego só vê na hora do sucesso. Outro dia eu estava lendo uma pesquisa que executivos, empresários que têm hoje o que se chama de sucesso, né? O que é sucesso também, mas sim, considerados com sucesso, com as contas pagas, produzindo lucro e tudo mais, tiveram 4 falências. Passaram por 4 recomeços, por 4 situações extremamente constrangedoras. Então, é isso que eu acho que a gente tem que deixar nessa live de hoje, sabe, Josi? Cai e levanta. Exato. Você está aqui me dando a chance de falar um pouco da minha história, que é a história de muitos dos que estão nos acompanhando, porque o burnout ele tem características, né? Por exemplo, a mulher tem mais do que o homem, mulheres têm mais burnout do que o homem, porque mulheres acumulam mais funções, mas o burnout ele só acontece em ambientes de trabalho. Sim. Se uma pessoa que não está trabalhando e desenvolve uma série de características que eu costumo falar do burnout, aí é outra coisa. Pode ser também uma exaustão, mas não uma exaustão laboral. Você estava falando de cair e levantar, eu cito um pouco no livro falando do fracasso e do sucesso, né? Thomas Edison errou 10 mil vezes até conseguir. Menina! Né? E as pessoas desistem por uma derrota temporária. E essa é a grande questão, né? Então a gente não tem que focar agora, no erro agora, numa dificuldade agora. Sim. É uma forma que você encontrou aquela de não fazer para buscar o sucesso, né? Então não é desistir numa derrota temporária, é insistir. Porque eu aprendi, Isa, na minha vida que perseverança é a chave do sucesso. Sim. No momento mais difícil que eu tinha escolha, eu disse não, eu vou perseverar. Porque se eu passar por essa dificuldade, depois que eu perdi a casa ou o consultório, que eu dormia no chão e acordava gripada, com dor de garganta, porque estava no frio. Eu disse, eu aguento tudo agora. Você fica muito mais forte depois da queda, né? Sim. E tem uma outra coisa, além do que você falou, que é o seguinte... Nossa, é tanta coisa que eu quero falar que eu acho que eu até esqueci. Mas Tá falando da derrota temporária. Derrota temporária, tentar, cai, levanta. Eu falei que ele tentou 10 mil vezes até conseguir. É uma forma que você encontra, se você errou ali, de não fazer e encontrar uma outra forma. Sim. Né? O que acontece é a comparação com uma pessoa que você está vendo lá, legal, com o processo seu. Você não viu o processo dela. Exato. Você não vê o processo das pessoas e julga apenas, né? Critica apenas por um recorte. Sim. Um recorte do que você está vendo. Bailarinas, inclusive, mostram muito isso, né? Nossa. O pé dentro da sapatilha, o pé tá lá cheio de bolha, disso, daquilo. Agora, uma coisa importante que você falou que eu quero complementar. Nós estamos falando sobre superação, cai e levanta. Isso vai acontecer várias vezes na nossa vida. Sim. Eu costumo dizer assim, né? Não vai ser a primeira e infelizmente não vai ser a última, mas todas vão sair fortes disso. Agora, se você está com dúvida de como fazer ou por onde começar, qual vai ser minha dica? Passa a dica. Tá com dor no dente, vai aonde, gente? Vai no mecânico? Não, você vai no dentista.
Tá com problema no carro, você vai aonde? Vai no padeiro? Não, você vai no mecânico. Então, assim, precisa organizar as ideias, procura um psicólogo, uma psicóloga, não tô Para ganhando com nada, esse preconceito. É verdade, mas tem que parar, ainda tem muito preconceito, Um monte. Psicólogo é pra louco, eu não preciso de psicólogo. Todo ser humano precisa de psicólogo. Organizar as ideias, gente. A gente sempre vai precisar de organizar as ideias. Para de ficar alugando aquelas amigas que você fica lá 2, 3 horas querendo que ela te dê uma resposta mágica. Amigo, gente, ele vai ouvir muito e ele vai falar pouco em muitos casos. Né? Um psicólogo, ele vai ter um método. Porque terapia, nada mais do que um espaço para você se conhecer, né? Buscar compreender. Eu sempre digo que o nosso hoje é a soma de todas as nossas vivências, né? Então, precisa entender o seu funcionamento psíquico, né? Menina, você não dorme igual você acorda. A gente está mudando todo dia, o tempo inteiro. Você dorme diferente de como você acorda, porque durante o dia você toma várias decisões. Sim. Você superou trânsito, eu costumo fazer uma brincadeira, né? Trânsito, tempestade, ataque de índio, né? Porque a gente está o tempo inteiro superando dificuldades. Posso citar uma parte aqui? Por favor. O hábito de abandonar tudo quando se é atingido por uma derrota temporária é uma das causas mais comuns de fracasso. Mais de 500 homens, entre os mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, disseram que seu maior sucesso chegou logo depois de uma derrota. Viu? Está na hora de aprender o que estava dizendo, a arte de converter a derrota em degraus para a oportunidade. Aí, gente. Que, gente? Superação. Superação, sexta-feira, Livraria Cultura, lá do Conjunto Nacional. Agora vem cá, e pra turma? Olha lá, todo ser humano precisa de psicólogo. Dizer que psicólogo é pra louco é puro preconceito e falta de informação. Muito bom, Edilânia, deixa eu falar, ó, uma estrela no céu pra você. Porque é isso, é a mesma coisa que você falar quem vai no dentista é fresco. É verdade. Mas aí eu tenho uma colocação pra fazer aí. A gente viveu muitos anos medidas higienistas. O que é medida higienista? Recentemente, inclusive, a revista super interessante lançou um guia especial falando sobre psicologia, psiquiatria, e eles comentam sobre a maior medida higienista que aconteceu no país, que foi em Barbacena, em que os manicômios, os sanatórios, eles foram cada vez mais ampliados. Isso é medida higienista. É quando você afasta uma situação que você não quer mais ver, para você ignorar aquele problema. É igual numa empresa. Quando uma empresa afasta um funcionário e diz lá, fulano tá de férias, sendo que na verdade ele está se tratando, que aconteceu, né? Abafa aqui, né? Isso é medida higienista. Eu não quero reconhecer aquele sujeito que está precisando de ajuda, então eu boto no manicômio. Então isso é medida higienista. Então por isso que psicólogo, psiquiatra é visto muito como um médico para uma pessoa que não tá batendo bem, pelo contrário, gente. Hoje, quando algum amigo, alguma amiga falar pra mim assim, Isa, eu tô tão confuso, preciso de ajuda, quero mudar de emprego, não sei, eu falei, para, que você tá no momento mais lúcido da sua vida. Porque louco é quem continua nesse piloto automático, louco é quem continua nessa distração absoluta de só rede social e de botar a culpa no outro, terceirizar a solução. Pra se conhecer, pra entender o que tá acontecendo na sua vida. E se deixar, nós vamos ficar aqui 2 horas falando. Vamos encerrar então? Você que manda. Gente, eu amei. Obrigada mesmo. Superação. De novo, todos estão convidados. Eu estou muito feliz. É o 3º filho aí. Você sabe que com 7 anos de idade eu queria ser escritora e queria ser psicóloga. E eu assistia muito jornal e eu via falar sobre violência doméstica. E tem um irmão gêmeo, eu falava pra ele, não é possível. Alguém tem que falar pra essa mulherada sair de uma relação de violência. Hoje, sou tudo isso que aos 7 eu desejava. Superação. Nunca foi fácil, mas eu nunca desisti. Mas lógico, eu tô há 3 anos para terminar um livro, como eu falei. E aqui, a Josi já tem um aqui, sexta-feira, na Livraria Cultura, Superação. E eu acho bom, eu só ler aqui 3 frases que me chamaram a atenção. Como você anda reagindo às coisas que acontecem com você? Quantas superações a vida nos pede o tempo todo. Como levantar da cama e conseguir ver sentido na vida quando lidamos com a morte. Então, assim, 3 perguntas. E por mais que você já tenha ouvido falar em superação, por mais que você já tenha lido sobre superação, por mais que você, né, esse papo eu já sei. Gente, é o seguinte, a gente está evoluindo todos os dias, mudando todos os dias e evoluindo todos os dias. Então, falar com uma psicóloga como você foi um privilégio. Quando você fala sobre relações abusivas, eu quero muito voltar a falar sobre isso com você, porque essas relações, se você não corta pela raiz dentro de casa, você acaba aceitando no trabalho e vice-versa.
aceita no trabalho e vai pra casa. Sim. Né? E tem muitas mulheres, Josi, que não sabem o que é Não uma sabem. agressão. Não sabem porque não sabem nem o que é o amor, o que ela aprendeu sobre o amor. Se ela cresceu num lar onde amor era violência, o amor é isso. Você vem falar de respeito, de reciprocidade, de carinho, ela desconhece. Né? Então tem muitas questões acerca do que é amor, o que é dito nas músicas, nas novelas, nos contos de Mas fada, na realidade... de que amar é sacrifício, que não é. Né? Amor só é dor quando você está com a pessoa errada. Né? Então a gente interpreta, eu sempre falo erroneamente, posse, controle, domínio, como ama tanto que quer só pra mim, que não quer que eu tenha... Né? Isso é abuso, as pessoas não sabem que isso é abuso. Então tem muita ignorância ainda que precisa ser trabalhada e seria um prazer falar sobre isso numa outra oportunidade. Até porque um relacionamento abusivo é igual um trabalho abusivo. É uma gaiola de ouro de porta aberta. E aí você tá lá na gaiola, a porta tá aberta, sabe? E você não sai por medo do que vai acontecer lá fora, não reconhecendo que dentro daquela gaiola tá muito ruim. Sim. Então, quero falar muito sobre isso. Vamos falar. Tá? Porque tem tudo a ver com burnout, tem tudo a ver Sim. com superação. Tô muito feliz de estar sendo entrevistada com você. Ela abriu a série de entrevistas, hein? Olha Comecei só, bem, hein? Privilégio, Comecei gratidão. bem. Eu agradeço a oportunidade. Toda vez que eu posso falar sobre superação, sobre como prevenir o burnout, a gente ficaria aqui mais umas 2 horas. Mas deixaremos então para os próximos lives, para as próximas lives, os próximos capítulos. Faço mais uma vez o convite do lançamento do livro da Josiane Souza, Superação. Ela tem nas redes sociais, é Psicologia da Relação. Isso. Você está aqui dia no programa da Nani, toda quarta-feira? Toda quarta a gente faz o Papo de Camarim. Nessa quarta eu vou antes para falar sobre superação, sobre o livro. Pronto. Mas toda quarta a gente discute, responde perguntas do povo, toda semana. Eu adorei, gratidão. Obrigada mesmo, viu? Obrigada, vamos em frente, faremos mais e a gente vai divulgando aqui. Superação e vamos em frente. Beijos. Caiu, levanta, hein? Cai, Quantas levanta. vezes cai, foi levanta, necessário. cai, levanta. Um beijo. Não é assim que a gente aprende a andar? Boa semana, bons caminhos. Tchau.